Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso revisão de véspera da EBSER. Boa noite, boa noite. Aí, né, ó, pré-prova, vamos aquecer os rotores, pegar aí caneta e papel para a gente anotar os bizus, tá, ó. Vamos embora, boa noite, Jean, Dani. Boa noite, Camila. Então, vamos para cima que eu tô aqui empolgadíssimo. Vamos fritar os neurônios hoje, hein? Já fica com a caneta e o papel. Bora, meu professor! Vamos embora para cima. Tá chegando aí. Partiu. Então, pessoal, a gente hoje vai falar de física de formação na imagem, né? E aí, esse tópico do edital, ele é um tópico muito intrínseco, né? Ele tem subtópicos ali que, a priori, a gente pensa que é só aquilo ali. E aí, antes da gente começar a resolver as questões, debater os subtemas, a gente vai aqui fazer um panorama geral do que a gente vai observar aí no decorrer dessa revisão hoje, tá bom? Então, tá todo mundo vendo minha tela? Tá tudo ok, bonitinho? Vamos para cima. Show de bola. Vai deixando aí um joinha assim para a gente ir se comunicando aí. Perfeito. Então, ok. Ó, o que que nós temos aqui? Física de formação da imagem raio-x. Esse tópico aqui, pessoal, quando a gente pega ele em um panorama mais geral, certo? Eu gosto sempre de pegar assim, ó. Vamos aqui. A gente vai ter alguns subtópicos, e eu vou falar deles hoje aqui para vocês, tá? E aí a gente vai observar que eu vou ter um primeiro tópico que fala de sistema gerador, certo? Ele é um primeiro subtópico. Professor, bota só a tela para compartilhar. Não está compartilhando a tela? Ah, pera aí, só um minutinho. Pronto. E agora, beleza? Show, beleza. Valeu aí pelo feedback. Então, a professora Tamila está aí junto, olha aí. Rapaz, que responsa, viu? Que responsa minha aí. Eu vou até melhorar aqui o desenho para deixar mais bonito, tá? Vou até, eu vou até melhorar aqui. Então, o que, que a gente tem aqui de subtemas, tá? Ó, a gente vai ter nessa física aqui, intrinsecamente, a gente vai ter o sistema gerador como um subtópico, certo? Aí a gente vem para um segundo subtópico, que é aí o sistema emissor. E aí, nesse sistema emissor, a gente vai ter aqui a própria formação dos raios-x. E aí a gente vai ter um estudo, certo? Ó, do feixe de radiação. Tá? E aí a gente vai ter, quando a gente observa aqui, outro subtópico que fala sobre a interação da radiação com a matéria. Certo? E aí a gente tem aqui o próprio receptor de imagem, certo? E nesse receptor de imagem, a gente vai ter o próprio processamento da imagem, ou seja, a formação propriamente dita, tá? Professora Tamires levantou a mão, pode falar, viu, professora? Fique à vontade. Nessa formação aqui da imagem, no próprio processamento, certo? A gente vai ter a parte analógica
e a gente vai ter a parte digital. E aí, ó, isso aqui é um resumão do que a gente vai hoje tá revisando aqui, tá resolvendo muita questão. Olha aí como as bancas estão hoje, né? Ela coloca um tópico assim, ó, física de formação da imagem no raio-x. Em outros editais, você observa que vai falar assim, noções de operação em equipamentos em radiodiagnóstico, e aí você vai observar que existem vários subtópicos que a gente da Atomos não vai ser pego de surpresa. Então, a gente vai fazer um overview de tudo isso aqui, resolvendo questões e pegando aquela teoria mais fluxogramada, como se pode assim dizer, mas com mais bizus, tá? Mais direcionada para você ficar com a informação bem fresca na memória aí. Belezinha? Show de bola? Vai dando um joinha aí se você entendeu esse panorama aí, certo? Para que a gente, se a gente se localizou, se a gente está em harmonia. Show de bola, então. Tá todo mundo dando um joinha aí. Belezinha. Vamos passando. Olha, eu separei aqui algumas questões, então, acerca do que a gente vai observar. E aí, primeira questão de hoje aí, a gente vai ler aqui. Sobre a produção dos raios-x, assinale a alternativa incorreta. Olha, na tua prova domingo, pega esse macete aqui, ó. Na tua prova domingo, tu vai ter que assinalar o comando da questão, tá? Então, cuidado, você vem fazendo 3 questões de assinale a alternativa correta, e aí você vem ter uma incorreta, e você já naquela fadiga mental, já resolveu 10 questões com muita leitura, e aí você não se atenta. Então, ó, respira, lava o rosto e lê novamente, mas sempre tem o hábito de assinalar o comando da questão. Então, aqui ele está pedindo a incorreta, ó. A incorreta. Então, o que é que diz aqui, ó? O item A, quanto maior a intensidade da corrente, maior será o número de elétrons disponíveis. Assim, maior será a quantidade de raio-x. Segura aí, segura aí. Item B, a radiação de frenamento ocorre com muito mais frequência do que a radiação característica. Vamos lá. Ao interagir, item C, ao interagir com o anodo, o elétron incidente é transformado em fótons de raio-x. Item D, o rendimento na geração dos raios-x é de 1%, e o restante é transformado em calor. E aí? O que é que vocês acham aí? Qual o item correto dessas afirmativas aí? Letra A. Opa! Letra A. Quem mais concorda aí? Vamos interagindo aí. Vamos interagindo aí. Então, todo mundo está achando que é o item A? Ó, gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Eu vou dizer aqui o que a banca quis aqui, tá? Ó. Gabarito, então, aqui, ó, letra C. Professor, o que está de errado com esse item aí? Vou mostrar agora. O que está de errado. Primeiro, o item A está correto por quê? Porque a intensidade, certo, pessoal? É aí, ó, a miliamperagem. E a miliamperagem, certo? A corrente é sim responsável pelo número de elétrons. Certo? Ou seja, é a corrente, tá? Responsável pela corrente. E a corrente faz sentido. A corrente, ó, abre aqui aspas, ela é diretamente proporcional ao número de elétrons, certo? Então, ó, tá corretíssimo aqui. Se você olhar lá no Biasoli, você vai observar que ele traz no Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, lembrou de miliamperagem, você vai lembrar de corrente, e aí corrente é responsável pela quantidade de elétrons disponíveis que serão liberados pelo anodo. Então, aqui, ó, está corretíssimo essa alternativa. E a relação com o número de elétrons e a corrente é diretamente proporcional. Beleza, show de bola. O item B está correto por quê? Porque aqui diz assim, ó,
a radiação de frenamento ocorre com muito mais frequência do que a radiação característica. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Em um espectro, eu tenho mais interações por Bremsstrahl, certo? Ou frenamento, ou breaking radiation. Pegue esses 3 nomes, vou repetir, tá? Ó, a radiação de frenamento pode ser chamada de Bremsstrahl, breaking radiation ou frenamento propriamente dito, tá? E ela sim ocorre com mais frequência. Isso nos ajuda a entender o porquê que o feixe de raio-x ele é polienergético, ele tem várias energias, que vai desde um espectro mais energético para um espectro menos energético. E aí, corretíssimo também, mas lá na frente eu vou explicar esse fenômeno, esse efeito e aí explicar as diferenças do frenamento para a característica. E aí o item C, por quê? Por que o item C está incorreto, professor? Lá no biazóleo, eu quero que você pegue o bizu. Você vai pegar aqui, ó, bizu. Quando a gente tem um elétron incidente interagindo aí, ó, com... Deixa eu melhorar aqui esse modelo do átomo aqui, né? Ó, a professora Tamil está aí, ela vai dizer assim, professor Carlos desenha feio, né? Ó, deixa eu melhorar aqui. Não ficou essas coisas todas, mas me perdoe aí, tá? Ó. Olha aí, presta atenção. Na hora que ocorre a interação do elétron incidente, a exemplo da própria interação que provoca Bremsstrahl, a gente vai observar que o elétron incidente ele vai sofrer uma espécie de freamento, né? Ele tem a sua trajetória desviada. E aí, essa redução de energia cinética, ela se transforma em fótons de raio-x. E aí, observe, e aí está aqui o bizu, ó, o que se transforma em radiação, vamos botar aqui, ó, o que se transforma em raio-x é a energia do elétron. Olha aí, ó. A energia do elétron e não o próprio elétron. E não o elétron. Show? Esse próprio elétron aqui, ó, vou pegar uma estimativa aqui. Se ele vem a 100 de energia, só um exemplo, tá? Só um exemplo. Se ele vem a 100% de energia e ele tem a sua energia reduzida aí a 50%, certo? Esses outros 50% aí, ó, se tornaram fótons de raio-x. Esse mesmo elétron, ele pode retornar e sofrer outro efeito por radiação Bremsstrahl. Só que, se ele perde metade, um exemplo aqui, esses alfas numéricos aqui são exemplo, tá? Ó. Mas se ele perde a metade, se ele perdeu aqui 50% de 100, certo? Ó, se ele perder a metade de 50%, o fóton de raio-x aqui agora só terá 25%, ou seja, isso explica o motivo pelo qual o feixe de radiação ele é policromático, ou seja, polienergético. E o Biazoli, inclusive o Biazoli, essa questão foi Ctrl+C, Ctrl+V do Biazoli. O Biazoli deixa isso bem claro, certo? O Biazoli deixa isso bem claro. O que se transforma em fótons de raio-x é a energia do elétron, e não o elétron propriamente dito. Então, esse elétron ele pode interagir novamente, provocando várias emissões, tá bom? Tanto é que quando a gente vai observar, tem o efeito anódico com as intensidades diferentes desses fótons. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Belezinha? Show de bola, né? Todo mundo entendeu aí o comentário e onde estava o erro? Beleza. E, professor, o item D está correto por quê? Porque na formação dos raios-x, na formação dos raios-x, 99% é calor e 1%, certo? Ó, é raio-x, tranquilidade, belezinha. Primeira questão aí, ó, já
tranquilidade para a gente resolver uma questão boa aí, né? Que já deu para ver muitos conceitos, que inclusive a gente vai ver mais lá na frente. Vamos passando para cima. Aqui. Vamos ler aqui nossa questão. Pega aí o marca-texto. Que diz assim: no equipamento de raio-x, o transformador de alta tensão eleva a tensão e reduz a intensidade da corrente elétrica, podendo ser do tipo de corrente de dois tipos básicos. Vou ler novamente aqui, ó. No equipamento de raio-x, o transformador de alta tensão eleva a tensão e reduz a intensidade da corrente elétrica, podendo ser em função do tipo de corrente, de dois tipos básicos, monofásico e trifásico. São funções do transformador no equipamento de raio-x. Olha aqui, ó. Olha aqui, exceto. Questãozinha aí, ó. Questãozinha aí, ó. De sistema gerador. Questãozinha de sistema gerador. Vamos aqui. Ó, o que nós temos aqui? Se ele pede exceto, a gente tem que lembrar que, na interpretação, o exceto é tudo aquilo menos aquele. Ou seja, todos os alunos tiraram 10, exceto o aluno X. Ou seja, exceto aquele, menos ele. Então, ele quer de todas essas funções do item A ao item E, menos uma, não é a função de transformador. Item A, converter a corrente elétrica alternada em corrente contínua, regular a tensão elétrica de entrada, elevar a tensão elétrica, rotação do anódio, regular a intensidade, miliamperagem, e esta é feita através de um transformador de aquecimento, que reduz a intensidade e que reduz a tensão e eleva a intensidade da corrente elétrica. E aí o gabarito, nosso gabarito, deu tempo aí vocês responderem. Gabarito item A de aprovado. Como assim, professor? Ah, não entendi. Quem é que faz essa função de transformar essa corrente elétrica alternada em contínua? Quem faz essa função? Deixa eu apagar aqui e pegar aqui. Quem faz essa função é o retificador. Certo? É o retificador. Então, professor, quer dizer que o rotor do anodo giratório, o transformador, ele vai fazer ele funcionar, ele girar? Vai. Tem lá também no capítulo 2 do Biasoli, bem explícito as funções do transformador. Mas agora vamos nos atentar a algumas informações aqui chaves sobre o sistema gerador. Preste atenção. Primeira coisa que eu quero que você raciocine aqui comigo, tá? Ó, sobre o sistema gerador, vocês observaram que ele falou aqui, ó, o transformador, ele eleva a tensão e reduz a intensidade, né? Quando você vem para a unidade de medida, certo? Ó, nós vamos ter as unidades de medida fora do aparelho. Vamos colocar aqui, ó, unidade de medida, certo? Ó, fora do aparelho e dentro do aparelho, tá? A tensão, a unidade de medida de tensão fora do aparelho é o volts e dentro do aparelho é o kilovolts. Só olhando aqui, ó, vamos botar aqui, ó, de azulzinho aqui, ó, unidade de medida. Deixa eu apagar aqui unidade de medida e vou botar tensão. Tensão. Só pela unidade de medida, você observa que a tensão ela é elevada. O que eu estou querendo dizer? Que 1000 volts
1000 volts equivale a 1 kV. Então, a tensão, quando ela chega dentro do aparelho, ela o quê, pessoal? Ó, ela aumenta. Certo? Já a intensidade, certo? Da corrente elétrica, o Enzo pode falar aí, levantou a mão, pode falar. Professor, então o transformador ele não tem essa função de converter as correntes. Não. Quem Não tem. converte é o retificador de corrente. Show? Show. Perfeito. Beleza. Olha aqui, ó. A intensidade, a unidade de medida dela fora do aparelho, certo? É a amperagem. É o ampere, né? E dentro do aparelho é a miliamperagem, o MA. O que aconteceu aqui, ó? É como se eu estivesse trazendo em questões de unidade de medida, né? Ó, vamos pegar aqui um bem mais habitual do nosso dia a dia, o litro e o mililitro. 1000 ml equivale a 1 litro. O que eu estou dizendo aqui, ó? Que uma miliamperagem de 1000 ela equivale a 1 amperagem, certo? Então, ó, a amperagem dentro do aparelho ela diminui. Por quê? Porque essas correntes, pessoal, elas produzem muito calor. Então, se eu tivesse uma tensão alta e uma corrente alta, todo o sistema ele iria superaquecer. Então, e outro ponto, é mais fácil eu controlar uma corrente baixa do que eu controlar uma corrente alta, certo? Então, ó, quem regula essas tensões e essas e essa corrente é o transformador, certo? É o transformador. Tá, professor, e o retificador? Por que ele existe, o retificador? Você precisa lembrar que existe 2 tipos de corrente. A corrente alternada e a corrente contínua. A corrente alternada, pessoal, é aquela corrente de energia, de eletricidade doméstica. Aquela eletricidade doméstica. Já a corrente contínua, ela já é uma eletricidade para geradores que exigem muita energia. E aí a gente tem que lembrar que a energia do hospital, ela vai fornecer uma corrente alternada, porque toda a rede hospitalar, abre aspas, né, vai necessitar de uma energia mais doméstica para ligar os aparelhos e todos os computadores, enfim, toda a rede doméstica do hospital. Entretanto, no aparelho de raio-x, eu preciso ter uma tensão muito alta. E aí eu preciso o quê? De uma corrente contínua. E aí o que acontece? Saindo e levando em consideração de uma fonte de aparelho de raio-x, ser uma fonte artificial, ela precisa de eletricidade. Então eu puxo essa corrente de uma tomada, e essa corrente vem alternada, que nós chamamos de tensão de entrada. Essa corrente ela é transformada pelos retificadores, transformada em corrente alternada, em corrente contínua, para que a partir daí o transformador consiga elevar a tensão e regular as tensões. E aí a tensão de saída ela é muito maior do que a tensão de entrada, porque agora eu modifiquei aí a corrente. Mas ó, um bizu aqui, tá? Eu acho muito massa. Fiz que é show, né? Ó, eu acho muito interessante porque o aparelho de raio-x ele vai precisar das 2 correntes, tanto da alternada como da contínua, porque ele precisa da alternada para ele ligar. Como ele vai precisar da corrente contínua para ele gerar os raios-x? Quem está compreendendo aí, dá um like aí. Vai deixando um joinha assim, ó. Beleza, show de bola. Professora Tamires, a senhora observou que eu vim até na paleta da Atomos? Vocês estão observando aí, pessoal? Viu aí, Camila, que eu vim... O professor Alan, patrocinou aí, viu, Patrocinou aí, Não é fraco não, viu?
Não é fraco, não. Então, ó, continuando aqui. Continuando aqui. Falou em corrente, é retificador. Falou em regular a tensão elétrica de entrada, certo? Elevar a tensão elétrica, rotação do anódio e regular a intensidade é transformador, certo? Transformador. Show de bola. Belezinha. O que mais nós temos aqui? É isso mesmo. Show. Vamos para a próxima questão. Olha aqui, questãozinha aqui, que diz o seguinte. Por que os transformadores... Vamos pegar aqui o nosso marca-texto para assinalar o comando da questão. Por que os transformadores de alta tensão... Deixa eu mudar aqui a cor. Por que os transformadores de alta tensão são usados em equipamentos de raio-x? Opa! Questãozinha bem interessante, né? Ó, para reduzir a voltagem aplicada ao tubo de raio-x, protegendo os componentes eletrônicos. Item B, para converter a corrente contínua em corrente alternada, para aumentar a voltagem ao nível que permita a aceleração dos elétrons do cátodo para o ânodo, com energia suficiente para produzir os raios-x? Gabriela levantou a mão, pode falar, tá? Item... Vai falar? Tá. Item D. Para estabilizar a corrente elétrica fornecida ao equipamento de raio-x. Item E. Para permitir o funcionamento do tubo de raio-x em baixas temperaturas. E aí, qual o gabarito? Ah, levantou sem querer, sem problemas. E aí, enquanto vocês respondem aí, eu vou vendo aqui, ó. Eu vim aqui. Vou deixar, inclusive, aqui. Item C, item C. Show. Item C. Item C. Beleza, então, aí, né? Ó, show de bola. Nosso gabarito. Item Eu votarei C. na B. Item C, né? Ó, para aumentar a voltagem, né? Ó, transformador de alta tensão. Ele eleva a voltagem aí, certo? Ó, para que permita as acelerações aí, ó, dos elétrons. Pessoal, deixa eu dar um bisu para vocês. A gente precisa ler, certo? Ó, as literaturas ao ponto de só pelo nome que a questão utiliza, a gente saber de onde os caras tiraram a questão. Observem aqui comigo um ponto, ó. Vocês observaram que ele utilizou cátodo e ânodo. Se eu voltar uma questão aqui, olha como foi que o item D chamou aqui, ó. Anódio. Sabe quem é que chama anódio e catódio? O Biazoli. E cátodo e ânodo é o Buchon e o Botranger. Então, quando eu olho anódio e catódio, eu já olho logo para o Biazoli. É questão do Biazoli, certo? Então, a gente tem que ler essas literaturas ao passo que a gente consiga identificar. Belezinha? Vamos para a próxima questão aí. Então, gabarito item C, né? Ó, serve para aumentar a voltagem ao nível que permita a aceleração dos elétrons do cátodo para o anodo, com energia suficiente para produzir os raios-x. Beleza. Show de bola. Próxima questão. Próxima questãozinha. Deixa eu ver aqui. Todo mundo entrou? Beleza. Então, vamos aqui. Próxima questão. Os aparelhos de raio-x devem possuir um transformador, cuja principal função dentro do circuito é... Opa! Eu estou mostrando essas questões para você entender o que é que mais cai sobre esse tema de sistema gerador, tá? Então, observem que ele fala muito do transformador e do retificador, tá? E ele joga muito naquela, ó, tensão e corrente, aumenta ou diminui. Por isso que isso aqui precisa ficar bem claro, ó. Então, o que é que ele quer? Qual a principal função dentre os circuitos abaixo aqui, ó? O item A, alta corrente. Item B, alta voltagem. Item C, corrente direta.
Item D, baixa impedância. Item E, voltagem contínua. E aí, o gabarito? Quero ver aqui as respostas de vocês. E aí... Ó, vamos aqui. Gabarito, deixa eu colocar aqui o gabarito. Gabarito, item B. Certo? Ó, vamos aqui. Esse mas nunca criada ou destruída. Perfeito. Vamos aqui entender essa questão. Pessoal, esse teminha ele é meio chatinho mesmo, mas eu vou fazer um resumo agora que vocês vão pegar o bizu, ó. Vamos aqui. Uma coisa que você vai ter que guardar no seu coração. Certo? Uma coisa que você vai guardar no seu coração. Ó, o que é que acontece com aquela corrente? Vamos pegar de Gênesis mesmo? Vamos pegar de Gênesis mesmo? O que é uma corrente? A corrente, ela é o movimento ordenado de elétrons. Show? A corrente é o movimento ordenado de elétrons. Beleza. Essa corrente, ela vai ter características, tá? Como a tensão e a corrente propriamente dita, que é o movimento. Quando esses elétrons eles chegam dentro do transformador, o que o transformador faz? Ele aumenta a tensão e diminui a corrente. Lembra? Para não superaquecer, porque onde tem altas correntes eu tenho uma alta produção de calor, tá? Isso não é só na hora da formação dos raios-x, não. Isso é desde lá. Tanto é que o sistema gerador de fóton, o sistema gerador de raio-x, ele também tem um sistema de refrigeração. Ele também vai ter, assim como o próprio cabeçote, certo? Ó. E aí, olha aqui, ó. A tensão aumenta, guarde isso, ó. Chegou no transformador, ele aumenta a tensão e ele reduz a corrente. Agora você vai lembrar que a tensão, certo? Ó, ela é mensurada em volts. Ou seja, a voltagem aqui, ó. A voltagem. E aí, ó, ele não colocou que a tensão aumenta, ele colocou a unidade de medida. Ah, covarde. Ah, covarde. Então, ó, no item A, ele já colocou aqui, ó, alta corrente. E não, o que acontece com a corrente? Ela sai de amperagem para miliamperagem. E o que acontece com a tensão? Ela sai de volts, ó, ela entra em amperagem e desce para miliamperagem. E a tensão entra em volts e aumenta para kilovolts. Ou seja, em um equipamento de raio-x, em média, eu vou ter uma tensão de 30.000 a 150.000 volts. Ou seja, de 30 kV até 150 kV. Então, ele colocou aqui, não que a tensão aumenta, mas que ele aumenta a voltagem. Dá um like aí se você está entendendo aí. Então, ó, o transformador, você vai observar ó, que o transformador, ele é um transformador de alta tensão. E essa tensão é em outras palavras, a voltagem. Então, por isso, o gabarito B, certo? Falou em transformador, você vai lembrar desse bizu aqui, ó. No transformador, a voltagem aumenta, ou seja, a tensão aumenta, a amperagem diminui, ou seja, a corrente diminui. Tranquilidade, tranquilidade para a gente vai pegar o macete. Beleza, próxima questão. Vamos aqui. Qual componente do cabeçote de raio-x gera a diferença potencial entre o cátodo e o ânodo? E isso é necessário para a aceleração dos elétrons. Então, qual componente do cabeçote, certo?
é responsável por gerar a diferença potencial entre o ânodo e entre o cátodo e o ânodo, necessária para a aceleração dos elétrons. E aí? E aí? Vamos aí colocando o que vocês acham? Nós temos aí, então... Alguém se arrisca a dizer um item? Não, professor, eu errei duas aqui, eu já estou com raiva. Se acalme, fique tranquilo que vai dar tudo certo. É melhor agora do que na prova. Vocês concordam comigo? Então, pronto. Então, agora é a hora. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. Então, ó, é o óleo, é o radiador, câmara de expansão. Aí, olha aqui, ó. O que ele coloca? Transformador de baixa voltagem e transformador de alta voltagem. E aí, ó, nós que estamos aí bisurados, não caímos nesse vacilo. Show? A gente tá ligado. A gente tá ligado. Então, item é. Beleza? Item é. Próxima. Professor, Pois não. o transformador ele faz parte do cabeçote, que a questão fala aí do cabeçote, né? Vamos lá. Deixa eu te dizer. Ó. Qual componente do cabeçote de raio-x gera a diferença potencial? Certo? Ó. Quem é que gera? Aqui na questão, a gente tem que entender até a própria malandragem da banca aí, a sabedoria, né? Como a gente diz aqui no Ceará. Ficou meio que, rapaz, mas entenda que a palavra gera vem bem para cá, ó. Para aquilo que eu falei no começo do sistema gerador. Ele está falando que gera a diferença potencial, mas é porque a diferença potencial ela é gerada dentro do cabeçote, especificamente dentro da ampola. Então, ó, a banca ela foi aqui, ó, para confundir, entendeu? Mas o gera, ele gera a diferença potencial. Show? Aqui pegava mesmo. Certo? Ó. Ainda bem que ele foi bonzinho e não colocou aí cátodo ou ânodo, né? E nem a ampola propriamente dita. Beleza aí. Coisas de quem? Olha aí, a Mônica já matou a charada, viu, Leandro? Coisas de Decan. É verdade. É verdade. Coisas de Decan. Show de bola. Beleza, tranquilo. A gente vem agora para o sistema emissor. A gente vai para aquele segundo ponto. E quando se fala de sistema emissor, certo? A gente vai falar de cabeçote e ampola, tá? De cabeçote e ampola. O que nós temos aqui? Professor, Oi. o senhor pulou uma. Foi? O senhor pulou uma alternativa. Oh, me perdoe. Foi aqui na rapidez aqui, olha. Muito obrigado. Rapaz, que visão, viu? Muito bem. Vamos ler essa questão, então. A produção, leia a sentença abaixo. A produção de fótons de raio-x depende da aplicação de um potencial ou tensão entre o cátodo e o ânodo, o qual é o responsável pelo... E aí? Vamos deixando aqui. Dos elétrons. Sabe-se que... Aceleração. Opa, alguém já matou a charada aí. Vamos ler aqui os itens, né? Ó, nós temos aquecimento, aceleração, aquecimento, aceleração e aquecimento, né? Então pode ser somente um dos dois. Então o que é a diferença potencial? Ela provoca o quê? Justamente a aceleração, né? Vamos ver aí se está congruente. Sabe-se que ao aumentar, todas são aumentar, né? Então, ó, beleza. Ó. Sabe-se que ao aumentar a tensão, aumenta-se a velocidade
dos elétrons. Como consequência, maior ou menor será o poder de penetração e maior ou menor será o comprimento de onda produzidos por fótons. E aí, pessoal? Ao aumentar a tensão, aumenta-se a velocidade do elétron e, consequentemente, maior o poder de penetração e menor o comprimento de onda. Menor o comprimento de onda. Então, qual é o item aí? Item B, né? B de bola. Show de bola. Deixa eu explicar aqui uma coisinha. Os raios-x são ondas eletromagnéticas. E toda onda, ela vai ter duas características, certo? A Luandra tá aí, tá? Rapaz, a Luandra tá aí firme e forte, viu? Ó. Então, quais são as duas características de uma onda eletromagnética? É o seu comprimento. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar bonitinho. É o seu comprimento. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas, certo? E a sua frequência. O que é a frequência? Imagine lá no CrossFit, aquele exercício que a gente vai fazendo assim, né? Ó, eu posso aumentar a frequência e a corda vai formando a ondulação, né? Eu posso aumentar a frequência. Então, a frequência é a velocidade com que se forma uma onda. Então, a frequência, certo, pessoal? Ela vai ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. E a frequência ela é responsável aí justamente o poder, né? Pela energia dessa onda eletromagnética. Então, o que eu estou querendo dizer? Certo? Ó, que nós vamos ter aqui dois exemplos. O exemplo 1 e o exemplo 2. Certo? Ó, quero que vocês, certo? Ó, me respondam aqui. Qual desses dois exemplos os raios-x são mais energéticos? O exemplo 1 ou 2? O 2. E aí? Não, o 2 não, quer dizer o 1, né? Que é o mais. É o 1. Isso, muito bem. Eu troquei aqui a ordem só para exigir o seu nível de atenção, tá? Geralmente a pessoa. Pronto. Entendeu aí? Eu tô perfil e decã hoje, viu? Ó, perfeito, é o 1. Por quê, ó? Porque o meu comprimento de onda está menor. Logo, a minha frequência estará maior. E aqui, ó, como a questão diz, ó, quando eu aumento a tensão, eu aumento a velocidade, eu aumento o poder de penetração. Entretanto, menor será o comprimento de onda desses fótons de E raio-x. essa frequência aí é como se fosse raios gama? E aí, uma frequência maior, os raios gamas, né, vão ter uma frequência maior do que os raios X. Logo, o comprimento de onda dos raios gamas serão menores do que o comprimento de onda dos fótons de raio X. Perfeito. Tudo porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quando eu aumento a frequência, o meu comprimento de onda diminui. Beleza? Próxima questão. E a gente chega aqui no sistema emissor. Pessoal, vocês já aprenderam alguma coisa aqui hoje? Dá um likezinho aí para mim acompanhando aí, viu? Ó. Show! Eu vou sempre estar mexendo com vocês, tá, pessoal? Porque para não ficar um monólogo, eu gosto desse negócio interativo, assim. Eu já tô me imaginando domingo lá fazendo a prova, vendo a professora Tamiles lá, e a gente, vamos gabaritar, vai dar tudo certo. Então vai liberando atenção aí, viu? Vai liberando atenção. Vamos se animar que vai dar tudo certo, nós vamos ser tudo concursado aí federal. Eu profetizo em nome de Jesus. Mas todo mundo trabalhando no mesmo hospital aí, e como o professor Alan diz, viu? Vocês pagam a pizza, viu? Para o professor, no primeiro plantão. Então vamos aqui. Sistema emissor. Ó. Todo tema
eu vou trazer um resumo, porque quando a gente estuda aquela teoria, eu faço um fluxograma resumindo o conteúdo. No meu resumo tem que ter informações que cairão na minha prova. Então, ó, você pegou o PDF, guarda esse resumo no teu coração, que eu montei ele baseado em questões que eu vi sobre o que caiu. E agora eu vou destrinchar esse fluxograma para vocês, certo? Ó, eu vou destrinchar para vocês aqui. Sistema emissor. Primeira coisa, o sistema emissor ele é constituído pelo quê? Ó? Ele é constituído pelo cabeçote. Esse cabeçote eu também chamo de carcaça. E constituído pela ampola. Certo? Então, os constituintes do sistema emissor é cabeçote e ampola. A ampola, certo, pessoal? Ela vai ser constituída por dois polos. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Por dois polos. Um negativo se chama cátodo, ou catódio, ou catodo. E o positivo se chama aí ânodo, ou anodo, ou anódio. Certo? Então, nós vamos ter esses dois constituintes, tranquilidade. E aí, quando a gente estuda aqui, a gente vai observar que existe um estudo de componentes que formam a ampola. É como se eu estivesse falando assim, ó. Olha, a ampola ela tem um cátodo e um ânodo, e esse cátodo ele vai ter alguns constituintes. Quais são os caras que constituem um cátodo? O eletrodo, o polo negativo, ele vai ser constituído aí de um filamento e de um coletor eletrônico. E você tem que entender uma coisa. Tudo, absolutamente tudo que tem no sistema emissor e em todo aquele equipamento de raio-x, ele vai obedecer os princípios físicos que acontecem ali. Um princípio básico é que na formação dos raios-x eu gero altas temperaturas, ou seja, alta produção de calor. Inclusive, é preponderante a produção de calor e é feita uma baixa quantidade, é formada uma baixa quantidade de raio-x. Então, todos os componentes ali, os metais, tudo que tem ali, eles têm uma característica em comum. Eles precisam suportar altas temperaturas. Então, ó, você vai observar o quê? Os constituintes do cátodo é um filamento e um coletor eletrônico. Função básica do cátodo, ele é um espiral, certo? Que pode ser dividido em foco grosso e foco fino. E a função dele, a função do filamento, certo? Ó, é justamente liberar elétrons. Então, esses elétrons vêm da onde? Vêm lá, deixa eu permitir aqui a entrada de alguém. Esses elétrons vêm lá do sistema gerador, chegam na ampola, especificamente no filamento, e esse filamento ele vai liberar esses elétrons. E aí, eu tenho outro componente aqui. Componente esse que nós chamamos de coletor eletrônico. Existe um princípio básico na física que diz o seguinte, ó, olha, partículas de mesma carga, elas tendem a se repulsar. Tanto é que no núcleo do átomo existe partículas positivas separadas por uma partícula neutra que só possui massa. E aí nós temos os prótons separados por um nêutron. Por quê? Se existissem dois próximos, um perto do outro, eles iriam se repulsar. Sabendo dessa característica da repulsão eletrostática, eu tenho um problema, porque tudo que é liberado do cátodo é elétron. E esses elétrons são essas partículas de mesma carga. E aí, para superar essa limitação física, eu tenho esse cara aqui, ó, o coletor eletrônico. E também eu gosto sempre de trazer nomenclaturas alternativas, tá? Presta atenção. Também pode ser chamado de copo de focagem ou capa focalizadora.
Às vezes a gente até sabe, mas por não conhecer a nomenclatura alternativa, a gente vacila. Mas aqui a gente não vai vacilar, certo? Ó, então, ó, o coletor eletrônico ele tem a função de evitar a dispersão dos elétrons. Enquanto que o filamento libera, o coletor eletrônico mantém esses elétrons totalmente unidos de forma unidirecional. Se ele não existisse, esses elétrons iriam se repulsar e eles não chegariam com uma velocidade boa. E aí eu teria um prejuízo na eficiência da formação dos fótons de raio-x. Beleza. Continuando aqui, a gente tem um polo positivo. Polo positivo é o ânodo, ou anóde, ou anodo. Qual a função dele? A função dele é receber os elétrons oriundos do cátodo. Ele é constituído de tungstênio ou ele é uma liga de tungstênio mais urânio. E ele tem uma constituição aqui específica dos mamógrafos, que é de molibdênio. Você precisa pegar essas constituições. Deixa eu fazer um acréscimo aqui, ó. Deixa eu fazer um acréscimo aqui. O filamento, certo? Ele é constituído de tungstênio. Por quê? Porque o tungstênio, ele suporta altas temperaturas. A literatura vai dizer que ele vai suportar até 3.410 graus. E ele também vai ter um número atômico alto. O número atômico dele vai ser 74. Mas esse número atômico aqui, ele vai importar aqui no ânodo. Porque a gente vai observar que o número atômico, ele é diretamente proporcional à eficiência dos raios-x. Então, quanto maior os fótons de raio-x, certo? Quanto maior o número atômico do ânodo, porque o ânodo ele vai ser constituído também, certo? De tungstênio, com o número atômico, o número Z aqui, de 74. O molibdênio, certo? Ele já vai ter o número Z de 45, tá? E você vai observar que o número atômico do molibdênio ele é menor do que o número atômico do tungstênio. E óbvio, né? Como eu utilizo ele na mamografia, e como eu estou falando de eficiência dos fótons de raio-x, entenda que a eficiência dos fótons de raio-x não é diretamente, né? Assim, é indiretamente, mas a eficiência de um raio-x ela é mensurada pela capacidade daqueles raios passarem do paciente e alcançar o receptor de imagem. Então, se eu estou dizendo que quanto maior o número atômico do anodo, né, do metal que constitui o anodo, melhor a eficiência, e eu olho aqui para o molibdênio e eu vejo que o número atômico dele é mais baixo, faz sentido eu utilizá-lo na mamografia, porque a densidade das mamas jamais irá se equiparar a uma densidade de um abdômen ou de um tórax. E aí, um anodo de molibdênio, ele já supre essa eficiência dos fótons que irão perpassar a mama. A grosso modo, é isso, tá, pessoal? Só para a gente entender. Então, esses metais, eles têm uma característica, ó. Todos eles são capazes de suportar altas temperaturas. E não é à toa o ânodo, ele vai possuir uma angulação ou eixo do tubo, tá? Então, a gente vai observar aqui, beleza? Ó, ele tem um eixo que vai favorecer a liberação, a saída desses fótons por essa estrutura aqui, que nós chamaremos de janela, tá? Que é uma abertura no cabeçote que permite a passagem desses elétrons, beleza? Só para ilustrar aqui para vocês, certo? Ó, a gente também vai ter aqui uma ilustração do cátodo, do filamento, tá bom? Belezinha, show de bola, a interação. Deixa eu pegar aqui um bizu. O anodo, certo? Eu vou ter dois tipos de ânodo. Presta atenção. Eu vou ter dois tipos. O fixo, também chamado de estacionário, e eu vou ter aqui o giratório. O anodo, ele tem por pré-requisito
certo? O pré-requisito do anodo é, eu até brinco com os alunos, alto, alto, alto. Ele precisa ter um alto ponto de fusão, ou seja, suportar altas temperaturas, certo? Ele precisa aí, ter uma alta dissipação de calor, e ele precisa ter um alto número atômico. E o anodo giratório, certo, pessoal? Ele, diferentemente do estacionário, ele vai alternar o ponto de impacto. Agora pega esse bizu aqui, ó. O anodo, se eu pegar aqui a ilustração, ó, o ânodo, ele vai ter esse localzinho aqui, ó, que é o local de impacto desses elétrons. Esse ponto de impacto, que vai ser o local onde os raios-x serão formados, vai depender no giratório, certo? No giratório, eu chamo de pista focal e no fixo eu chamo de ponto focal. Então, o anodo ele tem a responsabilidade de receber os elétrons oriundos do cátodo, e eu tenho dois tipos, o estacionário fixo ou giratório, e a depender de cada tipo, o fixo eu vou chamar de ponto focal e o giratório de pista focal. E aí, o giratório ele tem um tempo de meia-vida maior, né? Porque ele vai alternar o ponto de impacto desses elétrons. Dada essa teoria, vamos para as questões. Ó, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos nós. Ó, questãozinha que exige muita leitura, então a gente tem que ler e marcando para depois fazer uma releitura, tá? A primeira eu costumo dizer que em questões dessa aqui, a gente faz uma leitura de reconhecimento e depois a gente faz aquela leitura já de discernimento, discernindo o que é errado e o que é certo, tá? A leitura de reconhecimento e depois a leitura de discernimento, onde a gente vai definir o que é certo ou errado. Vamos aqui. Gente, já é 9h30, já passou 1 hora. Meu Deus. Vai ser até meia-noite hoje, é? É o bonde do Corujão. Vamos aqui. Quando se fala em radiação ionizante, é preciso entender as diferenças entre os tipos de raios. Sendo que na radiologia, os raios-x diferenciam dos raios gamas, visto que o primeiro é produzido por elétrons, fora do núcleo, já o segundo é produzido pelo próprio núcleo do átomo. Sobre a formação dos raios-x, assinale a alternativa correta. Assinala o comando da questão. Viu? Ó, assinala o comando da questão. Você vai lembrar de eu falando isso aí na hora da sua prova. Tá? Item A. A corrente elétrica aquece os filamentos do cátodo, acelera os elétrons em direção ao ânodo, o qual serve de alvo para frear os elétrons e produzir, em meio ao efeito termoiônico, os raios-x. Item B. Os filamentos do anodo... Opa! Tá tudo ok aqui ou vocês identificaram o que eu identifiquei? Os filamentos do anodo não, né, Camila? Os filamentos são de quem? Do cátodo. Pronto. A gente já tira aqui. Formados por tungstênio, ao serem aquecidos, libera os elétrons que serão lançados contra o cátodo, o qual tem um alvo. O alvo não, o cátodo, o alvo não, né? Então, item B não. Item C. Através do aquecimento dos filamentos de tungstênio, do cátodo, são lançados elétrons contra o ânodo, que, por sua vez, está girando em decorrência do rotor. Com isso, os elétrons sofrem o efeito de centrifugação, agitação, produzindo raio-x. Efeitos de centrifugação,
A gente tem que terminar. Vamos segurar aqui a onda, né? Vamos ler aqui o item. Centrifugar, eu lembro quando eu tô lavando roupa, né? Aquele... Excitação, né? Excitação, né? É. Ionização sofre, né? E não... A ionização, né? Excitação, né? D. O anodo em giros de volta de alta velocidade, proporcionadas pelo rotor, lança os elétrons. Opa! É o anodo que lança os elétrons? Não, né? Quem lança os elétrons vai ser o cátodo. Especificamente aí os filamentos. Contra o filamento do cátodo, não, né? Então, nosso item A. Pessoal, vocês perceberam uma coisa? Que tudo que estava aqui estava no nosso resumo, e eles jogam muito isso, dizendo que o elétron sai do ânodo, dizendo que, ó, é facinho. Por isso que aqui é só uma leitura que exige atenção para que posteriormente se tenha a leitura de discernimento, tá? Vamos para a próxima. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Como é que é o nome do efeito que quando ele causa só a excitação, que não é a ionização? O efeito ativação de núcleo. Isso. Ativação de núcleo. E aí já é a parte de interação com a matéria, né? Ativação nuclear. Ah, sim. Show? Sim, obrigada. Beleza, de nada. O que eu não souber, eu pesquiso. Eu digo mesmo, viu? Mas nós vamos aprendendo junto. Vamos aqui. Sistema emissor de raio-x, também denominado de cabeçote, é constituído pelo tubo, ampola de raio-x, e pela cúpula, carcaça. Eu já sei que ele tirou do Biasoli, só pelo nome. O tubo, ampola de raio-x, é composto por um envoltório geralmente constituído de vidro pirex, resistente ao calor, lacrado e com vácuo formado em seu interior. Olha aqui. Deixa eu mudar aqui. Qual componente da ampola de raio-x é o polo negativo? Ó, pessoal, aqui é aquela questão para não zerar, né? É aquela questãozinha para não zerar, né? Cátodo. Né? Misericórdia, aqui a gente... Show. Não se errar essa daí. É. Beleza. Essa aqui a gente responde... É tão fácil que a gente responde com medo. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu olho assim, não, mano, tá muito fácil. Espera aí. E essa no gabarito a gente vai assim, meu Deus, contando as fileirinhas, para não errar ela no gabarito, para não trocar, né? Que ainda é mais fácil ainda você trocar no gabarito, misericórdia. Você vai assim, bem devagarzinho. Pelo amor de Deus, tenha cuidado, viu? Eu já mandei, Mônica. Na verdade, o professor Alan mandou já no grupo, viu? Rapidex. Já tá lá no grupo. Esquematizado, mastigado para vocês. Vamos ler mais uma. Em um tubo de raio-x, constam vários componentes internos utilizados no processo de produção do feixe e resfriamento do tubo. Qual componente correspondente à emissão dos elétrons? Opa. Qual componente correspondente na liberação dos elétrons? Filamento, anodo, motor de indução, alvo. Aqui é outra moleza para nós, né? Ó, o filamento é que libera, tá? Ó, já nós caminhamos aqui para 9h40. Deixa eu dizer, certo? Ó, as questões, eu vou passar algumas aqui, mas elas vão ter o mesmo sentido do conteúdo, tá? E aí, para a gente não ficar sem ver alguns temas, eu botei mais questões para que, propositalmente, vocês, inclusive, resolvam utilizando o próprio resumo que eu mostrei anteriormente. Então, ó, se eu passar algumas questões aqui, é porque ela parece muito com a outra, é só para a gente perceber como é que caem as questões sobre esse tema, mas eu vou pulando para temas específicos para que a gente consiga hoje, ó, revisar todos os temas
e entender mais ou menos como é cobrado. Vocês já sacaram como é que é cobrado essa parte do sistema emissor? Eles cobram muito a função, quem libera, mas lá na frente ele vai perguntar qual a composição do tungstênio, por que é o tungstênio, beleza? Então ele vai sempre assim, tá? Ó, vamos aqui passando para o feixe de radiação. O feixe de radiação, ele tem algumas características. Aí aqui a gente bota, ó, hashtag bizu do professor Carlos. Quem está assistindo aí, ó, se tirar um retrato estudando, já me dá aquele, me marca lá que eu reposto, que eu dou o maior valor ver a galera estudando. Eita, não é só eu que estou estudando, não, a galera está estudando. Já a Luandra já postou, ó, show de bola. Então, ó, hashtag bizu. Isso aqui são as características do feixe de radiação. O feixe, ele é divergente, ele possui um formato cônico, certo? Formato cônico. Esse formato cônico também pode ser chamado de formato, ó, piramidal. Ele não é uniforme em intensidade, certo? Ele não é uniforme. Ele vai ter intensidades de um lado maior do que de outro, certo? E aí existe a lei do inverso ao quadrado da distância, onde a intensidade decresce proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte emissora de raio-x. Então, toda vez que você aumenta aquela distância, certo? Ó, se nós imaginarmos aqui um feixe com 100% de energia, se eu aumentar a distância, esse feixe vai cair e ele vai ter aí 25%, porque ele diminuiu 4 vezes, certo? Ó, esse aqui vai ser a lei do quadrado da distância. E aqui entra no efeito anódico, outra questãozinha bem batida, certo? Ó, só o conceitozinho aqui para você recapitular e lembrar, para não cair na prova. O que é que o efeito anódico diz? É um efeito cuja intensidade do feixe de radiação ela é maior no lado do cátodo do que do ânodo. Também é denominado de efeito Rio, olha aqui nomenclatura, certo? Ó, alternativa, efeito Rio ou efeito talão. Aí, cara, eu gosto de aluno que complementa a aula do professor. Essa lei do inverso do quadrado da distância, se cobrarem para vocês que lei é essa, é a lei de Kepler. Rapaz, a Conceição, você merece um ponto, viu? Quando chegar a prova, a minha prova lá no dia, vou lhe dar um ponto, viu? Ó, olha aqui, eu vou dar logo o ponto, viu? Ó, o ponto para Conceição. Pronto. Para não dever a Conceição. Tá aí, viu, Conceição? Eu dei um ponto aqui para você, tá? Parabéns aí, show de bola, Lady Kepler. Show de bola, Lady Kepler. Belezinha. Ó, cuidados aqui com o conceito de efeito anódico, tá? Primeiro, sempre a intensidade ela é maior, certo? Do lado do cátodo. Então, ela é maior do lado do cátodo. Mas se na questão dizer assim, ó, o efeito anódico é um efeito onde a intensidade ela é menor do lado do anodo. Tá certo ou tá errado? Vou repetir, ó. Escuta aí, ó. Atenção. O efeito anódico é um efeito cuja intensidade é menor do lado do anodo. Tá certo ou errado? Tá certo. Tá certo, né? Tá certíssimo. Eu só troquei, né? Ó, tá certíssimo. Cuidado, tá? Com essas trocas. Tá, ó. Então a intensidade... Pegadinha, né? Então, intensidade maior do lado do cátodo e menor do lado do anodo, né? Ó, ou do anódio. Então, ó, nomenclaturas alternativas, efeito Rio e efeito talão. Vamos passando. Certo? Vamos aqui. Ó, os dois tipos de efeitos que acontecem na formação dos raios-x. Só bizu. Radiação de frenamento também pode ser chamada de Bremsstrahlung ou Braking Radiation. O que eu tenho aqui de informação sobre ela que vai me ajudar a matar a maioria das questões?
ela ocorre com muita frequência na formação dos raios-x, certo? Em contrapartida, o efeito... Rapaz, a radiação característica, ela ocorre com menos frequência, tá? Então, das duas, quem ocorre com mais frequência é a radiação de frenamento, tá? A radiação característica, ela ocorre com menos frequência. Beleza, né? Ó. E aqui a gente tem, são originados na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo, a atração desse elétron negativo e o núcleo faz com que seja desviado de sua trajetória. Se na sua questão cair a descrição da radiação Bremsstrahlung, breaking radiation ou frenamento, a palavra-chave é desvio de trajetória. Outra palavra-chave, passagem próxima ao núcleo. Se ele descrever a radiação característica, a palavra-chave é isso aqui, ó. É uma radiação que resulta de colisão entre o elétron incidente e o elétron orbital. Show de bola? Tranquilo. E aí vai ocorrer aí, ó, a transferência de toda a energia do elétron incidente para o elétron orbital e, consequentemente, ele é ejetado. Isso provoca um buraco em seu lugar e uma instabilidade no átomo. Para corrigir essa instabilidade, o elétron da camada mais externa passa para esse espaço vazio. E aí não tem essas camadas aqui, ó. Os elétrons que estão mais periféricos, tá, pessoal? Eles vão ter mais energia do que os elétrons da camada mais interna. Então, nessa transição aqui, ó, ele vai reduzir a sua energia. Como ele reduz essa energia... Opa! Alguém tá com... Pronto. Desativar o som. Pronto. Alguém vai aí, ó. Esse elétron vai entrar para a camada mais interna com esse excesso de energia, então ele vai ter a sua energia reduzida, que será, e você vai lembrar de um detalhe aqui importante, ó. Toda vez que o átomo ele está instável, ele emite o que está em excesso, certo? E é nessa emissão da eletrosfera que eu vou ter os raios-x sendo formados. Quando é no núcleo, é o raios gamas, tá? Então, a palavra-chave para a gente aprender para resolver questão é palavra-chave da radiação de frenamento, desvio de trajetória, passagem próxima ao núcleo. Radiação característica, resulta da colisão entre um elétron incidente e um elétron orbital. Vamos para a questão. Essa aqui ela fala de intensidade, eu vou pegar uma bem direcionada para a gente raciocinar aqui, ó. Olha essa questão. 2021, viu? Ó, a radiação que ocorre com muita frequência na formação dos raios-x e é originada na passagem de um elétron bem próximo de um núcleo do átomo do anódio. A atração entre o elétron carregado negativamente e o núcleo carregado positivamente faz com que o elétron reflita da sua trajetória, perdendo parte ou toda a sua energia cinética, que é emitida na forma de raios X. Tal efeito é de Bremsstrahlung. Vocês observaram aí, pessoal, como as palavras-chave elas fazem total diferença. A gente não vai precisar decorar aquele conceito todo, não. Só aqui, ó, só aqui, a gente aprendendo para acertar a questão, certo? Ó, só aqui, a gente pegando esse bizu, a gente já matava a questão. E aí nós já ganhava a questão de boa, certo? Então, radiação por Bremsstrahlung. Então, ó, eu embasei o que eu mostrei para vocês agora. E, basicamente, todas as questões acerca disso, elas vão cobrando isso, tá? Deixa eu dar um bizu aqui para vocês. Olha aqui, ó. Quando a questão, o enunciado falou aqui, ó, o elétron, ele vai ser desviado de sua trajetória. E olha o que ele perde aqui, ó. Perdendo parte ou toda de quê, ó? De sua energia cinética. Isso aqui vai corroborar com o que eu falei no começo da aula.
que o que se transforma em raio-x não é o elétron. É a energia do elétron. Mas sua energia. Show de bola? Olha aí como as coisas casam, né? Ó, sua energia. Opa, deixa eu permitir aqui a entrada de alguém. Pronto. Show de bola? Show de bola. Vamos passando. Vamos ler essa aqui. Vamos ler essa aqui. Olha aí, professor Matheus Albuquerque entrando aqui. Rapaz, a pressão tá só aumentando. Eu tô nervoso aqui. Esses professores aqui, tudo assistindo essas aulas, viu, rapaz? Meu Deus do céu. Se eu começar a gaguejar aqui, vocês me perdoem, tá? Vamos aqui. O tubo de raio-x produz radiação característica e de radiação de frenagem. Ao utilizarmos um anodo de tungstênio, 74 aí, de número atômico, ao invés do molibdênio, elevamos o número atômico do disco. E, consequentemente, ao aumentar o número atômico do disco, eu aumento a radiação característica, eu reduzo a radiação de frenagem, regulamos a radiação extrafocal, aumentamos o efeito Compton, reduzimos o efeito termoiônico. Essa questão aqui é interessantíssima, viu? Vamos aqui. Vamos desenhar aqui o nosso cabeçote 3D, o nosso paciente 3D, certo? E vamos diferenciar aqui duas coisas, certo? No cabeçote, quando eu falar de efeitos, eu posso ter a radiação, o efeito de frenamento, como a gente viu, e eu posso ter o efeito característico. Certo? Quando eu falo de interação da radiação com a matéria, eu posso ter até 5 efeitos, que é o efeito fotoelétrico. Guarda isso, viu? Isso aqui é bizu demais. Eu posso ter o efeito Compton. Eu posso ter produção de pares. E eu posso ter fotodesintegração. Fotodesintegração. Espera aí que tem mais um aqui, viu? Fotodesintegração. E bem aqui, deixa eu colocar aqui, eu posso ter o efeito Thomson. Ó, o resultado da radiação com a matéria, eu posso ter esses 5 efeitos aqui, ó. Aí, pessoal, pega esse bizu aqui que vai ser muito bom para ti, ó. O que gera esses efeitos aqui, certo? Ó, é quando eu estou utilizando o termo radiação incidente. Os raios-x já foram formados. No efeito de frenamento e característico, eu vou usar o termo, ó, elétron incidente. Então, aqui, ó, ele está falando na questão da parte que acontece dentro do cabeçote. Só por isso eu já descartaria aqui efeito Compton. É bom a gente ter esse panorama, porque agora as coisas ficam bem mais claras. Tenho certeza que agora clareou muita coisa para vocês. Então, dessa linha azul para baixo, todo efeito vai acontecer quando for radiação incidente. Quando for elétron incidente, vai ser aí, ó, ou frenamento, Bremsstrahl, Go Breaking Radiation, ou característico. Então, ó, gabarito aqui é, ao aumentar o número atômico, eu aumento a capacidade, né? Eu aumento a radiação característica, certo? Eu aumento a probabilidade, né? Tem ali algumas literaturas que falam que com o aumento do KV, acho que eu não vou me lembrar o número exato, tá? Mas em média,
a partir de 79 ou 80 kV, eu já tenho um aumento de 15% de efeitos por radiação característica. Belezinha? Show de bola. Show de bola. Aí, a gente vem aqui para o nosso tópico final, que é a parte de radiação digital, radiologia digital. Um conselho para vocês, ó. Gente, passa muito rápido. Vocês concordam que a hora voou ou foi só eu? Rapaz, passou rápido demais, misericórdia. Rapaz, já são aqui, ó, 10 horas. Ó, o que nós temos aqui? Agora, certo? Nós vamos para a parte da formação da imagem. Na formação da imagem, certo? Nós temos lá a antiga, que é a analógica, e nós temos aí o digital, né? E aí, o digital, ele vai se dividir em CR e DR. Pega esse bizu aqui, ó. Pega esse bizu. O CR nós chamamos de indireto, né? Eu também posso chamar de radiologia computadorizada. O DR eu chamo de direta ou radiologia digital. Radiologia digital. E já se foi o sono. Olha aí, Conceição, fico muito feliz, viu? Então, ó, percebam que tem diferenças, viu? Ó, só nesses nomes aqui vocês já matam muita questão. O CR, olha aí, ó, o CR, ele digitaliza a imagem. O DR não. A imagem sai do detector já digital. É direto, como o próprio nome diz. No CR é indireto porque no CR eu vou utilizar... No CR, bote assim, ó, no CR eu utilizo um elemento de captura. Esse elemento de captura é um ecrã de fósforo fotoestimulável. Beleza? Fotoestimulável. De flúor de bário. Então, falou em ecrã, elemento de captura, elemento de armazenamento, ecrã de fósforo, SR. No DR, a gente utiliza, ó, detector. Detector. Certo? Eu vou passar essa questão aqui e eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Ó, olha essa questão. A radiografia computadorizada é uma modalidade de radiologia que digitaliza a imagem latente, ó, digitaliza e disponibiliza na rede hospitalar ou de uma clínica para o acesso e visibilidade dos solicitantes e outras especialidades. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta qual é o elemento de captura na radiografia computadorizada. Olha aqui, certo? Ó. O macete, ele não chamou de CR. Ele chamou de radiografia computadorizada. A importância de você ter pegado o macete. Certo? Ó. Porque aí vem para cá, ó. Chassi metálico de alto rendimento? Não. Cintilador? Também não. Dispositivo de carga acoplado? Também não. Película de emulsão? Aí é analógico, também não. Aí vem para cá.
fósforo fotoestimulável, dialeto de prata. Aqui, ó, eu quero dar esse bizu aqui para vocês que faz total diferença. Ó, ele falou aqui em 2 pontos chaves que eu vou grifar só eles agora. Ele falou em elemento de captura e ele falou radiografia computadorizada. Ele poderia utilizar também, ó, imagem digitalizada. Ainda assim, pessoal, ele estaria se referindo ao CR. Vocês entenderam aí o macete? Dá um joinha aí. Falou em radiografia computadorizada, ele está falando de CR. É indireto. Falou em indireto, é ecrã fósforo fotoestimulável. Qual é a composição desse ecrã? Haleto ou flúor de bário. Beleza. Vocês querem um PDF rabiscado, né? Tá. Beleza. Não se preocupa. Vamos disponibilizar sim. Agora, para embasar tudo isso aqui, eu vou mostrar outra questão para você. Atualmente, para a aquisição de imagens em formato digital, se faz necessária a utilização de sistemas, seja o CR, ó como é que ele chama o CR aqui, ó, radiologia computadorizada, como seja o DR, radiologia digital. Olha aí, ó. Quanto às diferenças do DR e do CR, assinale a alternativa correta. Vamos aqui. O DR e o CR utilizam meios de obtenção de imagem através de fontes físicas diversas. Vamos ler o próximo. Item B. O sistema CR necessita de um equipamento intermediário que consiste no leitor de cassetes ou digitalizador de imagens. Já o DR não necessita. C. O sistema DR e o sistema CR possuem diferenças na voltagem de alimentação dos equipamentos necessariamente. O sistema CR é mais atualizado do que o DR. Não, né, pessoal? Aí a gente já... o sistema DR é utilizado em tomografia computadorizada e ressonância magnética. E o CR é utilizado exclusivamente em mamografia. Gabarito aqui, ó, D. O sistema CR, ele vai utilizar um sistema intermediário. Já o DR, certo? Ele faz isso direto. Por quê? O que que a gente precisa entender aqui, ó? Que essa imagem aqui no digital, certo? Ó, ela é convertida em luz, sinal elétrico e, por último, sinal digital. Certo? Então, belezinha aí, ó. E aí eu tenho quem faz isso aí, tá bom? Ó, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu sei que o tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido. Eu quero que vocês ainda hoje, ou amanhã, se possível, vocês deem uma lida nesse material. Vou pedir aqui para a gente disponibilizar ele rabiscado e continue essa leitura. E qualquer coisa me acessem, tá? Tá bom? Deixa eu dar um recado, o professor Alan também autorizou, né? Eu estou fazendo as revisões da legislação no meu canal do YouTube, tá? Então, professor Carlos Adriano, a gente está lá, eu estou fazendo as revisões, tá? Legislação. Ontem eu já revisei Lei 12.550 e regimento interno, certo? Ó. Olha aí, legal, legal demais, legal. Então, pessoal, era isso aí, nossa revisãozinha desse tópico, tá? Eu vou, inclusive, aqui, ó, gravar um vídeo aqui pro meu Instagram aqui, para mostrar vocês aqui pro meu pessoal. Deixa de antemão aqui
eu finalizar aqui a gravação. Parar a gravação.